Olá! Faremos hoje a leitura do texto de divulgação científica. O tema do nosso texto são as borboletas urbanas. Vamos ler? Acompanhe com o dedinho. Borboletas urbanas. As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos, mas elas também têm seus encantos. Um dos mais coloridos animais, as borboletas, alegram os ares das cidades, voando e fazendo malabarismos. Apesar de viverem melhores em ambientes naturais, como florestas e campos, as borboletas também são encontradas nas cidades. Costuma-se dizer que onde há plantas, há borboletas, porque na maioria das vezes as herbívoras aparecem em todos os lugares onde existem esses alimentos. Por isso, é importante que as praças, as ruas, os jardins das cidades tenham flores e árvores que, além de alegrar o homem, dão casa e comida para os animais, permitindo que convivam com a sociedade urbana. Apesar disso, as borboletas brasileiras enfrentam um problema nas cidades. A maior parte das plantas presentes nas ruas, usadas para arborização, é estrangeira, ou seja, foi trazida de outras regiões. E, em geral, essas plantas estrangeiras não fazem parte do cardápio natural das nossas borboletas. Desse modo, os melhores lugares para encontrarmos borboletas nas cidades são terrenos baldios, encostas de morros, quintais e parque com vegetação nativa brasileira. Nesses ambientes, há flores que servem de alimento para as borboletas adultas e folhas para as lagartas. Deve-se lembrar de que quando saem dos ovos, as borboletas são lagartas. Elas não têm asas, sendo totalmente diferente dos adultos. Portanto, a alimentação também é diferente. As cidades não são os ambientes mais adequados para esses insetos viverem. Além de falta de alimento, enfrentam outros problemas, como a poluição e a baixa umidade do ar. Algumas borboletas são resistentes e conseguem sobreviver em ar poluído, como a borboleta do Manacá, encontrada nas cidades. Mas outras não aguentam os efeitos da poluição. Em consequência, existem espécies que já estão extintas ou ameaçadas de extinção por causa das atividades humanas que modificam ou destroem o ambiente natural. Na área urbana de São Paulo, por exemplo, existe apenas cerca de 20 a 30 espécies de borboletas, enquanto nos parques da cidade podem ser encontradas até 300. Isso ocorre porque a maioria das borboletas se alimenta de frutos que caem no solo e na cidade existem poucas plantas frutíferas. Os grupos de borboletas que vivem melhor em cidades são os que se alimentam de flores e vivem naturalmente em áreas abertas, como os campos. Essas borboletas encontram ambientes ensolarados, semelhante aos campos dos quintais e nos jardins das cidades. Entre as borboletas urbanas mais comuns encontradas na cidade de São Paulo estão a amarela, a monarca, a amarelo-negra e a borboleta coruja, a maior do Brasil. Existem outros exemplos. As lagartas de Storeus odium alimentam-se em embaúbas que podem deixar de existir nos fundos dos quintais. As lagartas de Papilus camander usam magnólias e abacateiros como alimentos. A borboleta Pseudolicaena
marcias, é frequente em jardins e se alimenta de várias plantas com flores pequenas. Quando o homem derruba árvores, está destruindo os abrigos e os alimentos desses insetos. A única maneira de preservar as borboletas urbanas é preservar a vegetação de que se alimentam. Para atrair mais borboletas para a cidade, é importante aumentar a diversidade de flores nativas, como o cambará e o aça-peixe, e arborizar as ruas e parques com espécies nativas, como o manacá da serra, o abacateiro, a bananeira e a palmeira, alimentos naturais das borboletas. Ana Rosa Abreu, Alfabetização Fundescola 2000. Que texto interessante! Quantas borboletas e quantas informações! Vocês perceberam a importância de termos árvores plantadas e muitas flores no jardim? Aí na sua casa tem um jardim? E na sua rua tem alguma árvore dessas que podem ser uma casa para as borboletas humanas? Até mais! Encontre a ProPaula nas redes sociais. ProPaula Pinheiro no YouTube, Instagram e Facebook.